Vamos apresentar as nossas convidadas, a Débora Farinati, que é psicóloga. Tu trabalhas numa instituição, numa clínica? Eu sou psicóloga, sou psicanalista e além da minha clínica privada, também trabalho no Fertilitar. No Fertilitar. Mariângela Badalotti, como vai, Mariângela? Mariângela é especialista em reprodução humana, é uma gênia, como eu digo a Mariângela, uma profunda conhecedora. Podemos elogiá-la bastante, não é verdade? E é claro que acontece alguma coisa nas novelas, e imediatamente isto rebate na comunidade, as pessoas ficam curiosas, ficam loucas para saber o que está acontecendo, ou se eu também posso fazer isso. É assim, você senta imediatamente. Eu sei se um dia no Fantástico sai alguma coisa, ou no programa se fala alguma coisa, imediatamente os profissionais das áreas sentem falaste no teu programa, etc. E as pessoas querem saber se é verdade, se é possível, é isso. É invenção, porque teve mesmo. Na novela, não sei se das 6 ou das 7, as novelas nunca entram escrito nas estrelas, aconteceu que um moço morreu e depois a namorada dele engravidou com o seu sêmen que ele teria deixado congelado. É possível, tá aí, ó, é possível acontecer isso, Mariângela? Tecnicamente é possível, né? É possível congelar sêmen, é possível congelar óvulos, é possível congelar embriões, da mesma forma como é possível congelar, é possível utilizá-los depois da morte, né? Sim, eticamente como fica esse assunto? Essa é a questão, porque tecnicamente fazer uma inseminação artificial com sêmen congelado de alguém que está vivo, de alguém que não está vivo, não é diferente, tecnicamente executável. E é exatamente as questões éticas que têm que ser debatidas, né? Pois é. De vários ângulos, né? As questões da motivação dessa mãe, né? O que está levando essa mulher a querer, no caso do sêmen congelado, a querer engravidar de um homem que já morreu. Que motivação tão forte é essa? Né? E depois, que repercussões isso vai trazer para essa criança? Como é que uma criança, Débora, sobrevive ou vive depois de adulto, quando ela souber exatamente o que aconteceu? Isso não pode ser cobrado desta mãe? Como é que... Sem dúvida, né, Tânia? Se nós somos fruto daquilo que é o desejo dos nossos pais, de alguma maneira essa motivação, seja ela qual for, vai nos marcar e vai marcar o nosso desenvolvimento e a construção do nosso psiquismo e vai ter um efeito para a vida dessa criança, desse futuro adulto, que nós não sabemos precisar qual é. E eu acho que é com isso que nós temos que nos ater a conversar, como estamos aqui hoje, porque nós comentávamos, né, antes de entrarmos no ar, de que o direito de quem? Né? O direito ao filho não pode se sobrepor ao direito do filho. Né? Então, acho que a novela ela empresta um mote interessante para que a gente discuta essa questão, porque eu não vi a novela, mas pelo que pude ter acesso às informações, este homem perde o filho, né, que havia deixado semi-congelado para uma pesquisa. Portanto, tem uma questão interessante que é este homem, este moço, não autorizou que nada fosse feito a partir do uso dos seus gametas. Então, aí nós já temos uma questão interessante. A primeira, né? Ele não tinha intenção de paternidade ao congelar esse sêmen, nesse certamente, caso, né? Ele fez para fazer uma pesquisa, né? Então, acho que esta já é uma primeira questão. A motivação, na verdade, não é nem deste homem, é do pai deste homem. Sim. E aí nós podemos pensar, bom, este homem que perde um filho tem um sofrimento e sempre que nós nos deparamos com um sofrimento, isso nos sensibiliza. E é aí que é o perigo. Né? Porque esta dor, embora nos mobilize, que possa até fazer sentido, bom, como reparar a dor deste homem, a dor também e as perdas também são necessárias de serem sentidas e sofridas. Porque talvez, não sei, eu também não vejo a novela, porque ela está mais ou menos aqui neste horário, então é impossível. Também o moço, será que manifestou isso? Porque quando uma pessoa manifesta, ou uma pessoa que tem uma doença que congela e separa, não, os seus gametas antes de fazer uma quimioterapia, por exemplo, aí tu estás manifestando, eu estou guardando para que o meu desejo de ser pai ou de ser mãe
seja preservado. E mesmo as pessoas que preservam gametas, a imensa maioria, em situações de quimioterapia, deixam expresso que preferem que o sêmen seja destruído em caso de morte. Né? Mas essa questão que a Débora falava, né, do sofrimento desse pai, e que é completamente compreensível, mas será que ele justifica buscar essa gravidez? Será que é Ele justo? acha que o filho dele vai continuar? Exatamente. Qual é a mobilização? Então, aí é o ser humano como um meio e não como um fim em si mesmo, né? Porque essa criança, o que representa? Representa a manutenção da vida daquele filho, né? Que papel tem essa criança em si nessa questão toda? Então, não que esse sofrimento não seja reconhecido, não seja entendido, mas ele justifica buscar essa gravidez. É justo com essa criança? Isso vem ao encontro do melhor interesse dessa criança? Será que a sociedade tem que assinar embaixo, tem que estimular? Como acontece isso em outras sociedades, em outros países? Existem regras também, Maria Ângela? Tem, Débora? Tem alguns países, por exemplo, alguns estados americanos, Inglaterra, Austrália, Canadá, que determinam que se houver uma vontade expressa de quem congelou os gametas embriões, de que eles sejam usados posteriormente, sim, então que essa vontade pode ser atendida se houver alguém, uma mulher, no caso de sêmen, que queira fazer esse procedimento. No caso de não haver essa vontade expressa, nem se cogita tal possibilidade. Né? Tem países, e aí vai quase toda a Europa, Itália, França, Espanha, toda a Escandinávia, que proíbe peremptoriamente o procedimento. Não existe essa possibilidade. Tem países que não têm legislação e tudo é permitido. A Bélgica tem mais essa orientação, a Grécia. No Brasil não tem legislação. Né? Então, na verdade, a ética que norteia a conduta. Eu gosto muito dos assuntos, de saber os assuntos que se tratam dentro da universidade. Dentro, a Maria Ângela Badalotti, especialista em reprodução, e ela é diretora do Departamento de Ginecologia da Faculdade de Medicina da PUC-RS. E suscitou alguma discussão dentro da universidade? Sim, até porque a gente tem grupos de debate de bioética, e a discussão é exatamente essa. O ponto central dessa discussão é a criança. Né? Então, ninguém nega o direito à reprodução. Né? O direito reprodutivo é inato, hoje ninguém... Mas a gente tem objeções éticas ao direito reprodutivo, sim. Quais são? Qualquer uma que vislumbre possibilidade de maleficência em relação ao recém-nascido. E aí eu estou falando de uma gama imensa, estou falando de drogadição de pais, eu estou falando de qualquer situação que possa levar a não bem-estar dessa criança. De uma irresponsabilidade paterna. E é disso, basicamente, que nós estamos falando, da repercussão. Então, a criança é o principal foco de atenção dessa questão. Sim. E depois os demais. E essa parte emocional também, que carga emocional uma mãe, que acontece uma tragédia como essa e resolve, então, manter quase que essa relação afetiva através do filho. Que repercussões podem... Acho que uma das primeiras coisas que a gente pode aventar, né, é que direito alguém tem de optar que alguém não tenha pai. Uma coisa é quando perdemos pais, os pais se separam, as agruras da vida acontecem e o indivíduo tem que se confrontar, mas com um pai que não está. A outra coisa é quando isto é deliberado por alguém. E mais, não é só alguém que não está, é alguém que está morto. Né? Então, acho que isto tem sim uma repercussão importante, e acho que vem todas essas possibilidades que a técnica abre e que seduzem, né, a todos, ela encanta justo porque também nós estamos numa época contemporânea marcada muito pelas questões narcisistas, né? Então, assim, o fato de nós podermos quase nos impele a termos que fazer. Porque acontece, tem várias histórias, vocês devem saber muitas outras, de uma moça que diz, eu quero ter um filho e não quero que ninguém saiba quem é o pai. Então, mira uma vítima, eu diria, para que aconteça a reprodução nas datas, etc. E, ok, quer dizer, que falta de ética, isso pode ser loucura, pode se chamar do quê? Claro, esse é um terreno... Eu miro um cara, miro assim, quase que um reprodutor.
uma produção independente. É um terreno delicado, né? Muito delicado de nós tratarmos, porque claro que a gente pode entrar numa questão do preconceito, né? No direito de alguém que, enfim, de ter um filho, né? Mas eu acho que nós não podemos nunca esquecer o que realmente, que é o que nós começamos falando, qual é a motivação desta pessoa em ter um filho, com que objetivo, né? Um filho não pode ser uma via exclusiva de gratificação. Tem um terceiro envolvido que precisa ter uma individualidade, uma autonomia que prescinde de mim. E geralmente, não vamos generalizar, não, né, Tânia, mas geralmente nessas situações tem algo que passa por essa via de que eu não reconheço o outro tão distante de mim. É para mim. Nem respeito. Né? E acho que então e vai ser marcado esse indivíduo por esta questão, porque é esta mulher, né, que vai ou então aquelas histórias, parece romance norte-americano, de uma mulher que mira o primeiro milionário tem um filho, o segundo milionário tem o segundo, terceiro. Vamos combinar. Aí a motivação já está bem clara, né? Nesse caso. E na novela, pelo que me trouxeram, tem uma questão bastante interessante, porque aí, independente das questões espirituais, mas parece que tem uma questão espiritual na novela, onde este homem, então, aparece, né, para a menina que foi escolhida pelo sogro, né, para gerar este bebê, se opondo, né, como se fosse uma comunicação espiritual, se opondo a este fato, porque ela não seria a mulher que ele escolheria para ser a mãe desse filho. Né? Então, se nós vamos pensar em que contexto essa criança vai vir. Né? Imagina. Esta mulher realmente desejava um filho, ela está interessada em cumprir a possibilidade que este homem, que é um homem pelo que poderoso, milionário, né? Rico, milionário, né? Qual é o interesse, na verdade, que está motivando a vinda dessa criança ao mundo. Então é um luto patológico misturado com uma ambição. Eu fico com medo dessas coisas, porque a tendência das pessoas é copiar estes modelos. E aí me dá um pouco de temor. Por isso que é importante que a gente discuta como a gente está fazendo aqui, né, Tânia? Exatamente. Então, assim, ao tentar copiar, não parar, vamos analisar motivações, vamos analisar repercussões para essa criança. Falando em motivações, sabe que tem alguns países que a permissão do uso desses gametas ou eventualmente de embriões congelados depende também da autorização de filhos já existentes pela questão sucessória. Que interessante. Pela questão sucessória. Dentro da sucessão, pode não ser interessante para os irmãos dividir com mais um. Então, vês que essa análise, ela começa no emocional, mas ela acaba sendo muito mais abrangente quando começa a se avaliar a motivação, né? Como essa motivação que tu colocaste, como essa que a Débora estava deixando implícita, que parece ter também nesse caso. Gurias, maravilha, adorei conversar com vocês. É muito importante que Mariângela Badalotti pare quase o seu dia para conversar com vocês, com o nosso público. Que a Débora Farinati, psicóloga, também dá uma parada assim, vamos conversar com mais gente, às vezes, do que é possível, com o público que nos acompanha, para que as pessoas pensem nisso, avaliem. Tânia, eu sempre digo que a tecnologia vai ultrapassando cada vez mais limites. Né? E quem vai dar o balizamento, quem vai nortear tudo isso é a ética, é a sociedade. Então, a gente tem que refletir, a gente tem que pensar e se posicionar. Porque somos nós que vamos definir o que é o melhor e não é o melhor. E o destino de uma pessoa que... Para quem virar. Para quem vier, né? Queridas, Débora e Mariângela, muito obrigada mais uma vez.